bem-vindos ao canal Inimitando-se. Bem, pessoal, hoje a gente vai se aventurar nas break rooms, ficar perdido naquele labirinto interdimensional. Então, já que a gente vai falar de filme de terror, então prepare-se para poder sentir o terror ilimitado. Break Rooms é um filme norte-americano de ficção científica barra terror psicológico que estreou esse ano de 2026. Dirigido e composto por Kenny Parsons, escrito por Will Sordick. E o filme conta, aquela creepypasta que conta sobre um lugar que é uma espécie de labirinto, ao qual você vai entrando em porta, e cada vez que você entra em uma dessas portas, você é jogado para algum lugar, uma sala, algum ambiente, e a verdade é que é um labirinto sem fim. Só que nesse labirinto tem algo ali sinistro por trás. E o filme trata justamente desse mistério. Bem, pessoal, antes da gente começar aqui a contar sobre o enredo, deixa eu logo deixar bem aqui claro que esse vídeo contém spoilers. Então você que ainda não assistiu ao filme, eu sugiro que você feche o vídeo, assista ao filme e depois retorne aqui e conte as suas impressões sobre o filme aqui embaixo nos comentários. O filme começa com uma gravação de um homem, a qual ele está vestido um EPI. Para quem não sabe o que é EPI, é equipamento individual de proteção, e é daqueles amarelos que me faz lembrar muito aquele tempo da pandemia. Beleza, nisso ele estaria investigando algumas salas, e nisso começa a surgir uma série de barulhos estranhos, e ele começa a se desesperar e começa a correr de forma ali, alucinada, tentando escapar de algo, e de repente algo começa a surgir ali no meio das sombras. E ele fica meio que engatado ali, ele não consegue abrir uma porta ali numa sala, e nisso algo pega ele e a gravação termina. Depois disso, a gente é apresentado a Clark, um arquiteto fracassado que trabalha numa loja de móveis. E nisso, ele tem que pegar, e ganhar vida fazendo comerciais ali muito bizarros, vestindo uma roupa de pirata mais bizarra ainda. E nisso você percebe que o personagem, ele não é muito bem do juízo. E muito disso por conta de um trauma ali que ele sofreu no passado, envolvendo a mulher dele, e também para a questão dele não ter se dado muito bem na profissão dele. E ele faz terapia com uma terapeuta chamada Mari. E nisso eles desenvolvem uma técnica a qual Clark revive um momento bem conturbado na vida dele, a qual ele discute com a ex-mulher dele, e nisso a Mari tenta tirar o que é ruim de dentro do Clark, que no caso tentar tirar a mágoa que ele tem guardada dentro dele. Em um certo momento do filme, o Clark chama um eletricista para poder verificar a situação das luzes ali da loja, já que ficavam piscando e acendendo e apagando a todo momento. Beleza. Aí, o eletricista, que é um senhorzinho, pegou e abriu a caixa de força. E nisso, ele viu ali um botão que chamou muita atenção dele, porque não deveria estar naquele local, porque não tinha função. Tanto é que ele apertava o botão para um lado e para o outro, e nisso, não acontecia nada. Ele falou que quem ali colocou aquele botão ali, o engenheiro, deveria estar muito mal das ideias. Aí, chega uma noite, a qual ele está ali na loja, e simplesmente as luzes ficam piscando do nada, E nisso ele fica revoltado. Ele pega ali e abre a caixa de força, e nisso ele desliga todos os botões. Só que nada acontece. Aí ele olha aquele botão ali esquisito ali embaixo e aperta. Quando ele aperta, todas as luzes da loja se apagam do nada.
E ele ali fica meio que com medo, né? Só que aí, quando ele olha ali pro lado, ele vê ali algo que chama a atenção dele na parede. E ao tentar ali pegar ali naquela parede, ele vê que a mão dele atravessa. E ele começa a ficar meio que assustado. Aí, né, ele vai ali e adentra a parede e vê que ele tá em uma outra sala, né? Onde tem uma série de portas, uma série de escadas do nada. E nisso ele vai investigando o local. Ele vai abrindo portas, vai encontrando cadeiras, mesas, entre outros itens, mas que tá tudo bagunçado. Quer dizer que nada ali faz sentido. E nisso, né, ele fica muito curioso em ir mais a fundo ali nessa espécie de local aí misterioso. Mas mesmo assim, começam ali a surgir ali barulhos estranhos. E nisso até parece uma ave, né, que até dá um susto, né, nele ali, que ela tá ali praticamente eliminada, bateu as botas, faleceu. E tá até ali com um líquidozinho vermelho, né? O sangue ali na ave. E ele fica meio que receoso ali em continuar a sua exploração. Mas mesmo assim, ele ficou fascinado ali pelo local. Aí ele pega e faz um desenho do suposto local e leva para sua terapeuta, que olha o desenho, ouve a história dele, só que ela fica meio que sem acreditar, né? Até ela pensa que ele bebeu. E nisso ele fala, já que você não acredita em mim, eu vou ter que provar, eu vou trazer aqui uma prova do local. E nisso ele sai. Aí, né, ele vai até uma espécie de trailer, a qual tem 2 ajudantes dele, né, que ajudam ele ali a fazer os comerciais para a loja. E nisso o Clark pega e convence os 2 para poder irem até a loja e gravarem aquela situação ali que se encontra ali na Break Room. Beleza, eles chegam lá e nisso tem lá um quadrado, né, que é um desenho de uma porta onde é a passagem ali para Break Room, né, a qual o Clark desenhou para poder ele não se perder. E nisso o Clark vai lá, né, e atravessa essa passagem para surpresa tanto do jovem como também ali da moça, né, que ficam ali meio que receosos ali no início, mas o rapaz que é mais curioso fala o seguinte: vamos lá, vamos explorar lá, talvez tenha algo interessante. E a moça fica mais relutante, né, fala, não, poxa, vamos embora, esquece isso, parece ser algo perigoso, né. Aí beleza, só que eles acabam atravessando. E nisso, né, eles veem aquele local ali, um local totalmente confuso, que não faz sentido, e eles começam a explorar. E o rapaz, né, tá com a câmera ali, inclusive a gente tem uma visão em primeira pessoa que deixa o clima mais, assim, misterioso, de suspense do que pode acontecer, né, ali na frente, de repente virar a câmera e aparecer algo do nada, né, enfim. Aí beleza, ele chegou ali no local onde tem uma espécie de buraco, e nesse buraco ali, tem uma descida meio que íngreme, né, a qual o Clark pede para que esse rapaz desça com a câmera. Ele amarra, né, uma corda na cintura dele. E nisso eles vão ali segurando ele enquanto ele vai descendo ali essa espécie de rampa, né, até chegar lá embaixo, onde ele encontra uma série de roupas ali sujas ali, espalhadas ali pelo chão. E nisso ele fala, aqui só tem roupa. Só que aí começa ali a surgir aqueles barulhos ali estranhos. E nisso o rapaz, né, começa a ficar com medo e pede para poder ser puxado de volta. E o Clark e a moça, né, puxam ele de volta. E chegando lá em cima, ele conversa, poxa, tem algo estranho ali embaixo e tudo mais. Só que quando ele tá conversando ali com o Clark e também com essa moça, o rapaz é puxado, né, pela corda ali, por algo para baixo ali daquela passagem. E nisso, né, o Clark e essa moça tentam ali impedir que o rapaz seja puxado para baixo, só que eles não conseguem. E nisso, né, a moça fica desesperada, corre atrás, só que não acha nada, né, inclusive você vê ali sangue ali, sabe, escorrendo ali pelo chão, né, sinalizando que algo ruim aconteceu com esse rapaz.
Aí tá, depois disso, o Crack começa a correr de forma desesperada para poder assim tentar escapar de algo que aparenta estar perseguindo ele, enquanto a sua ajudante, né, ela pega e simplesmente corre, né? Aí do nada ela começa a gritar de forma desesperada e nisso o Crack se manda, né? Corre aí, atravessando porta após porta, até que ele chega em um lugar, né, onde tem uma árvore de Natal que é assim, você já vê que aquilo ali tem algo errado. Quando ele vai se aproximando, ele vê ali uma espécie de mulher ali com ali a cabeça solta ali que começa a perseguir ele, e nisso ele passa numa porta ali e tranca. E aí ele chega num lugar que parece uma espécie de banheiro, e lá ele começa a ouvir ali a voz daquela mulher, né, que estava ajudando ele com aquele jovem. E nisso ela fica falando, ó, eu tô aqui, eu tô atrás aqui dessa parede, tipo uma espécie de espelho onde ela tá, né. E nisso ele fica tentando ajudar ela, só que aí o filme corta. Aí beleza, aí o filme já passa pra casa da terapeuta do Crack, a qual a filhinha dela tá ali, né, olhando ali a janela. E nisso, né, é uma cena bem estranha porque tá tudo bloqueado com tábuas. E aí a Mali pega a criança, né, de forma assustada. E parece que tem algo ali dentro da casa ali, alguma coisa ali que ela não quer que a filha dela veja. É muito confuso essa cena. Beleza, aí, né, ela pega e vai investigar o paradeiro do Crack. E nisso ela vai até a loja onde o Crack trabalha. E nisso ela começa a investigar o local até chegar naquela parte do porão, onde tem ali a entrada da Break Room. O interessante da cena, quando ela entra na Break Room, é que o cenário em si tá diferente. Não tá aquele cenário bagunçado como era quando o Crack entrava na Break Room. E nisso, né, ela começa a investigar as salas até achar o Crack. E quando você olha pro Crack ali, você percebe que ele não tá bem. Ele tá meio ali que confuso, sabe? Parece que ele tá meio que demoniado mesmo. E nisso, né, ele aproveita um momento de distração dela e dá uma porrada nela, fazendo a Mari desmaiar. Quando ela se acorda, ela percebe que está amarrada a uma cadeira e também está numa sala de janta, a qual tem algumas pessoas ali ao seu redor. Só que essas pessoas aparentam ser bonecos, são bem esquisitas. E nisso o Crack aparece e começa a falar um monte de coisas sem sentido. E ela percebe que ele tá meio que maluco ali, e aí começa a tentar, né, fazer aquela atividade que ela fez na terapia dele, né, que é justamente tirar o que tem de ruim dele de fora, para poder assim ele desabafar. Nisso, né, ela volta novamente àquele cenário da discussão que ele teve com a ex-mulher dele, e aí, né, começa a mesma dinâmica, só que o desfecho dessa dinâmica é diferente, porque ela pega e começa a acusar o Crack dele ter ele mesmo tido culpa ali, dele estar naquela posição de ele ter fracassado na vida dele. E nisso, né, ele fica meio que assustado, né, sem muito entender o que está acontecendo, mas depois ele começa a compreender que de fato a culpa mesmo de tudo na vida dele de ruim é dele mesmo. Nessa cena eu tenho que destacar algumas coisas. Para começar, tem uma parte ali onde o Crack pega e começa a retirar o conteúdo ali de um dos bonecos. E esse conteúdo parece um algodão doce, né? Será? Tem a aparência de um algodão. Ele pega e coloca no prato da Mari e fala, come. E ele fala, isso que tem aí é comestível, sabe? Dá para comer, né, os bonecos. No sentido assim, de se alimentar, tá bom? E também tem outra parte que ele pega, né? E ele pega uma faca e coloca no pescoço de outro boneco e fala, tá vendo? Nem dor eles sentem. Então é uma cena bem macabra, né? Inclusive também tem um boneco ali que tá numa cadeira de rodas ali, se eu não me engano, e também tem a aparência muito macabra, né? Você olha pra ele e você sente medo dele. Eu ainda posso destacar
uma parte nessa cena a qual o Clark abre a geladeira e nisso aparece a cabeça daquela ajudante ali que foi para Break Room, né? Junto com aquele jovem registrarem ali o local. E nisso você percebe que ela bateu as botas, né? Já foi lá para a cidade do pé junto. Aí beleza, aí o Clark tenta desamarrar a Mari, só que aí aparece um bonecão que é um mascote da loja. E nisso o Clark fica dialogando com ele, só que o boneco pega e morde o Clark e praticamente jorra líquido vermelho, ketchup, pelo local. A Mari aproveita e foge. Aí começa uma perseguição desenfreada do bonecão, do pirata, né? Para poder tentar alcançar a Mari. E nisso ela vai passando por cada cenário interessante, né? E ao mesmo tempo confuso. Tem ali uma parte que são umas escadas ao reverso, posso assim dizer. E também tem um cenário ali que é bem interessante, que parece uma biblioteca com um fosso ali sem fim, né? E nisso a Mari acaba se machucando em um desses locais e começa a rastejar. E chega em um momento em que o bonecão consegue alcançar ela. E ela tá ali no chão, né? Ali prestes a ser atacada. Quando isso ela se lembra que tem uma pedra ali no seu bolso. E essa pedra, ela aparece lá no começo do filme. Porque assim, a Mari fica olhando ali para uma construção a qual estão demolindo ali um local, né? Uma casa ali. E nisso fica aquela pedra. Só que essa pedra não tem muita explicação no filme. Pelo menos eu não entendi. Aí, né, ela pega essa pedra e taca ali na cabeça ali do bonecão, né? E nisso ela consegue destruir parte da cabeça e ela consegue fugir. E nisso, ela começa a correr e chega numa sala onde tem um pessoal ali que tá vestindo aquele EPI, né? Daquele cara lá do começo do filme. E nisso eles pegam ela e levam até uma sala ali numa instituição, sei lá onde que é, né? A qual ela é interrogada por um cientista que ele fala, né? Que eles estão investigando as break rooms, que eles sabem de alguma coisa e eles tentam ali entender o que ela viu. E nisso rola um diálogo aí bem esquisito e praticamente o filme acaba por ali, né? Então assim, o enredo do filme é muito confuso, mas tem coisas aí que são legais. Para começar, o terror psicológico é o ponto mais forte do filme. Só que ele vai até a parte final ali do longa-metragem. Já que antes da gente saber o que está perseguindo os personagens, a gente só fica com aquela ideia, né? De, algo tá ali, né? Algo vai aparecer. E fica aqueles sons ali estranhos que você não sabe de onde que vem, né? Do que seja aquilo ali que tá ali fazendo o som. Então você fica com medo de algo que você não conhece. E tudo ali na break room é muito assim confuso, né? E em cada sala você pensa, poxa, se esse personagem atravessar a porta, o que vai ter atrás da porta? Então essa parte do filme é muito bacana. Só que o filme perde força, né? Ao longo que vai aí chegando ao seu final, principalmente quando aparece de fato o que é a ameaça. Eu sei muito bem que tem toda uma questão psicológica por trás daquele boneco, já que o filme trata muito bem dos traumas do Clark. Pois se você parar para pensar, você percebe que as break rooms nesse filme, elas são a vida do Clark. Porque se você pegar a vida do Clark, tá uma confusão. E as salas da break room, você percebe que é uma bagunça, cheio de móveis e muito confusos. E talvez, né, realmente o vilão, né, posso assim dizer, né, o bicho ali, o monstro ali da break room, ele é representado pela loja, que é justamente aquele mascote que é o pirata, a qual inclusive o Clark se fantasia, né, para poder fazer os comerciais. Então tem toda essa filosofia por trás aí do filme. Mas mesmo assim, por mais que até ali a creepypasta da break room seja confusa, o enredo em si não deveria ser tão confuso assim.
já que as break rooms são uma confusão. Isso daí é o conceito da break room, criar realmente uma confusão na cabeça da pessoa que entra naquele local. Mas o enredo não deveria ser dessa forma, porque o filme em si não explica muita coisa. Para começar, aquela pedra que aparece lá no começo e no final do filme parece que tem uma importância para a trama, só que não explica o porquê, né? É tão importante essa pedra. Aparentemente parece uma pedra normal, né? Você olha assim, diz, poxa, parece algo importante, mas no final só é mais uma pedra, sabe? A mesma coisa quando aparece a casa da terapeuta do Clark, que quando aparece a filha dela olhando para a janela, que tá tudo bloqueado, você percebe, poxa, tem alguma coisa estranha, né? Algo vai acontecer. E não acontece nada, só fica na promessa ali o filme. Então tem muitos conceitos aí que poderiam ter sido mais bem aprofundados, mas não foram. Outra coisa, como falei, o vilão, o chefe ali, o bicho, o monstro, quando você percebe que ele é só mais um boneco ali, grandão, ele perde muita força, porque quando era algo desconhecido, realmente parecia uma ameaça, mas quando você vê ele, você não vê lá realmente grandes coisas aí nesse monstro, né? Eu sei que tem uma representatividade, ele parece muito com o It, né? Que ele se transforma ali no trauma da pessoa, que no caso é o Clark ali, que tem um trauma, né? Por ser fracassado, ter que ganhar vida ali, fazendo comerciais, se vestindo aí de pirata. Então tem toda essa representatividade de um trauma do Clark. Mas mesmo assim, realmente é muito decepcionante ver ali aquele monstro ali, né? Ali grandão ali, todo abobalhado ali na cena. Então assim, pessoal, Break Room, Um Não Lugar, é um filme que começa muito bem com o seu terror psicológico, mas o seu final pode decepcionar muitas pessoas, já que o filme não é para qualquer um, já que muitas pessoas não vão ter paciência de acompanhar até o seu desfecho final, por se tratar justamente de um terror psicológico, já que hoje em dia as pessoas se acostumaram com aquele tipo de filme que o monstro salta na sua tela. Ele praticamente sai da tela e agarra o seu pescoço, né? Então assim, é um filme assim que dá para se divertir, desde que você entenda a proposta dele. E eu acho que quem vai mais gostar desse filme são as pessoas que ou já conhecem a creepypasta ou que já jogaram o jogo, tá bom? Mas outras pessoas podem se decepcionar com esse filme. Eu particularmente achei o filme até que legal, pude aí se divertir com o filme, obviamente entendendo da sua proposta, mas de fato realmente o final me decepcionou um pouco, porque aquele pirata, né, aquele bonecão em formato de pirata, eu não comprei, apesar de entender ali a função dele ali no filme, mas eu me decepcionei, essa é a verdade com ele. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal, e caso você não seja inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!